Olá, queridos. Eu vim dar continuidade no vídeo anterior, né, para a gente terminar ali o assunto que nós estávamos falando dos profetas, certo? Então, se você está começando a assistir por este vídeo agora, vá no vídeo anterior, né, a parte um desse estudo, que fala ali o dom da profecia, e aí você vai conseguir entender a conclusão nesse final aqui no resto desse vídeo, tá certo? Então, tem um vídeo anterior, né, onde está falando a maior parte ali do dom da profecia, e eu vou concluir agora com o restinho que falta aqui, tá? Porque o espaço do celular ele é pequeno, então eu não consegui fazer em um vídeo só, beleza? Mas dando a continuidade aí, falta duas perguntas para a gente concluir, três perguntas para concluir aí o estudo. Então, a pergunta que falta aqui, uma delas é: que igreja teria o verdadeiro dom da profecia? Qual igreja de Deus que teria o dom da profecia? Todo mundo fala, né? Todas as igrejas levam a Deus, Deus está em todo lugar. Gente, isso é uma ilusão. Não é toda a igreja que é de Deus. A igreja de Deus ela está escrita na Bíblia. Ela tem o um nome na Bíblia. A igreja de Deus ela deixa claro quais são os seguidores de Deus na Bíblia. Olha bem aqui, onde esclarece para nós, onde deixa claro qual que é a igreja de Deus. Os que mais se aproximam do que Deus pede. Está escrito aqui na palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe aí. Que igreja teria o verdadeiro dom da profecia? E esta igreja nada mais é que a igreja de Deus. Não existe várias igrejas de Deus. Existe uma igreja de Deus, só que ela está sitiada em vários locais. Na verdade, ela está sitiada em todo o mundo, mas ela é uma só. Ela não é vários nomes e vários seguidores, vários líderes diferentes que seguem direção diferente, caminhos diferentes. Não, é o mesmo caminho. Tanto que a mesma lição que é passada em uma é passada em todas. A mesma lição da escola sabatina é passada em todas as igrejas do mundo desta igreja de Deus. E antes que você questione aí, mas ele está louco, não é assim que funciona. Vamos lá no texto, que o texto vai dizer para nós qual é a igreja de Deus. Então esta igreja teria o verdadeiro dom de profecia nos fins dos tempos, mas ela já vem tendo desde quando Deus criou o mundo. Essa é a igreja de Deus, firmada na pedra, na rocha que é Jesus Cristo. Vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, ele dá ali para nós um entendimento sobre a igreja de Deus. Capítulo 12, verso 17. Ele diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão aqui nós sabemos que é Satanás. E essa mulher, falando aqui na Bíblia, ela é a igreja. Então irou-se Satanás contra a igreja, tá? E foi pelejar com o restante da sua descendência. Então Satanás ira contra a igreja, que a igreja é Cristo aqui, né? E ele vai pelejar, lutar, guerrear, né? Perseguir, maltratar, judiar da sua descendência. A descendência de quem? Desta igreja, que é Cristo. E a descendência desses que está falando aqui, de Cristo, desta igreja, deixa claro quem são. Olha o resto do verso que diz assim, ó. E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não ficou claro? Eu vou repetir para você. E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Qual igreja que guarda os mandamentos de Deus ou tenta pelo menos guardar mais corretamente os mandamentos de Deus? Queridos, eu quero que você faça uma análise, faça uma pesquisa você mesmo para não dizer que eu estou errado. Você que está na sua denominação, na tua igreja aí, se ela não é adventista do sétimo dia, eu quero que você faça uma pesquisa. Qual igreja do mundo todo que guarda os mandamentos de Deus? Claro que a igreja adventista também é falha, que a igreja somos nós. Mas existe a igreja que está aqui na Bíblia e ela é a que guarda os mandamentos de Deus, ou que mais se aproxima de guardar os mandamentos de Deus. Porque se não for essa que guarda os mandamentos de Deus, não pode ser outra. Porque se não for a que guarda os mandamentos de Deus, outra não vai ser.
Então a igreja de Deus, essa igreja de Jesus, que é Jesus a igreja, e os descendentes, quem são os descendentes? Quem serve ao Senhor, quem segue ao Senhor, quem obedece às leis do Senhor. E quem obedece às leis do Senhor, que leis são essas? Que guarda os mandamentos de Deus e toda a palavra. Segue, obedece o que está escrito na Bíblia, sem tirar, sem acrescentar, sem obedecer o que o homem está impondo, está tirando e colocando na palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro fala: antes importa obedecer a Deus que aos homens, porque nós vamos pagar para Deus, não para os homens. É loucura quem está obedecendo ao homem em vez de Deus. Está indo por um caminho torto, totalmente errado, está andando nas escuras. Queridos, abra o teu olho. Faça essa pesquisa, estuda mais sobre a palavra de Deus, procura estudar, procura conhecimento, procura entendimento de Deus, peça para Deus socorro, porque logo logo será tarde demais. Queridos, tem uns vídeos anteriores que está falando sobre o fechamento da porta da graça. Está quase. O Espírito Santo não, o próprio Deus fala, o meu Espírito não agirá no homem para sempre. Ele está quase sendo retirado e não vai mais haver chance. A porta da graça será fechada, é a chance que temos de obedecer a Deus, de seguir Ele por amor, não por medo. Porque quando for por medo não vai dar mais tempo. Então a igreja de Deus, essa igreja dos profetas, essa igreja que teria o verdadeiro dom da profecia, seria a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Está escrito aqui na Bíblia, deixa claro. E o dragão está irado contra ela, Satanás está irado, porque esta é a igreja de Deus. Se ele não está irado contra as que não guardam o mandamento de Deus, porque aquelas igrejas são dele. Eles estão sendo enganados naquelas igrejas. Então por que ele vai se irar contra a igreja que é dele? Ele faz algumas artes manhas em algumas igrejas aí porque é para disfarçar, mas são dele. Eu quero que você vá também no livro, aqui em Apocalipse mesmo, capítulo 19. Capítulo 19, o verso 10. O verso 10 fala assim, ó: prostrei-me antes aos seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Aqui é João, né? Ele vê um anjo, ele prostra, né? Se ajoelha aos pés desse anjo para adorá-lo. O anjo falou: não faz isso. Por que ele fala isso? Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, somente adora a Deus. O anjo não aceitou adoração. E o anjo é santo, é puro. Mas o anjo falou: não me adore, não faça isso. Eu sou um servo teu, estou aqui para te servir, para te ajudar. Porque os anjos foram criados para nos ajudar. Esse é o propósito dos anjos, para servir a gente. Nós íamos precisar da ajuda deles, então Deus já proveu isso. Aí o anjo fala: não me adore, adora a Deus, somente a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Espírito de profecia, queridos, são esses profetas que pregam, que falam as coisas que iam acontecer, né? Esses livros que nós chamamos livros de espírito de profecia, são livros que nos aconselha, ajuda a esclarecer a Bíblia, o foco desses livros é Jesus. O foco desses livros é ajudar na compreensão. Jesus então dá um esclarecimento para essa pessoa, dá uma visão para essa pessoa dos fatos que vão acontecer, para essa pessoa escrever de uma forma mais fácil para nós entendermos, porque a Bíblia não é fácil de entender. O próprio apóstolo Paulo fala, não é fácil de entender. Tanto que o eunuco estava estudando o Velho Testamento, o livro de Isaías, não estava entendendo nada, e ele era um homem íntegro, um homem estudado, um homem de alta patente, não estava entendendo. Quando Filipe vai lá e explica para ele, ele entende perfeitamente. O espírito de profecia, o Espírito ensinou para ele, através de Filipe. Queridos, abra sua mente e seu coração. A igreja que serve os mandamentos de Deus está aqui. A igreja que guarda os mandamentos de Deus. Essa é a igreja de Deus. Então o texto fala assim, nos últimos dias o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. E a igreja que segue os mandamentos de Deus é a igreja adventista do sétimo dia. Claro que você vai encontrar muita falha, muito erro ali dentro. Por quê, queridos? O próprio Deus adverte. Deus semeia o trigo. Vem o inimigo e semeia o joio. O joio está no meio. Tem bastante joio. Mas nós temos que focar em Deus, olhar em Deus. Focar em Deus e seguir os caminhos que Deus manda.
Ah, mas nas outras igrejas também nós temos o joio e tem o trigo. Sim, mas Deus ele fala que vai tirar de lá o trigo e trazer para um só rebanho, para esta igreja. Não fique lá. Ele fala, sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus flagelos, para vocês não pagar pelos erros deles. Como Sodoma e Gomorra. Quando Jesus veio para destruir, Deus veio para destruir, ele tira Ló de lá do meio, que tinha um coração bom e servia ao Senhor. Ele tirou ele de lá, antes da destruição. E assim será. Deus vai tirar as pessoas de coração puro do meio dessas igrejas e vai trazer para o seu lado. E aí vai vir a destruição, vai vir os castigos, as 7 pragas. Ele fala, sai dali enquanto há tempo. Ele está dando um alerta. E através desse vídeo você está tendo um alerta hoje, está tendo uma chance de sair deste lado e ficar do lado dos que seguem os mandamentos de Deus. Queridos, a pergunta número 6 aqui, ela vem falando para nós assim, ó. Por que os adventistas do 7º dia aceitam que o dom da profecia manifestou-se através do ministério de Ellen White? Nós fizemos aqui uma análise de algumas características, né, no vídeo anterior para ser um profeta de Deus. Tinha que comprovar, né, se ele é um verdadeiro ou um falso profeta. Ele tem que aceitar a encarnação de Jesus, os frutos dele tem que ser bom, as predições dele tem que se cumprir e ele deve seguir as leis de Deus, certo? Então nós falamos aqui umas 5 características no vídeo anterior. E nesta pergunta aqui, por que os adventistas do 7º dia aceitam os dons da profecia manifestados através de Ellen White? É porque os ensinos de Ellen White são fundamentados na Bíblia, isso é confirmado, porque o que ela ensina nos livros dela é pautado tudo na Bíblia. Você vai lá, ela direciona certinho para a Bíblia, não tem nada por a sua autoria, por vontade própria, por ela querer se exaltar, ela não se exalta. Ela exalta a pessoa de Cristo nos seus livros, exalta a pessoa de Cristo, o plano de salvação, tudo conforme Deus manda. Ali também tem o cumprimento das suas profecias, tudo o que ela disse cumpriu ou está se cumprindo certinho. Até os próprios cientistas que eram contra hoje estão a favor. Muitos itens que ela falou que seria prejudicial à saúde lá no início, que na época foi alvo de zombaria nos seus livros, né, quando ela começou a escrever e falar, não existia, ninguém falava disso. Mas ela falou, usada pelo Espírito Santo, e hoje muita gente, quase todo mundo concorda com isso. Então, se cumpriu e está se cumprindo. Os frutos positivos na vida dela, durante toda a vida dela, ela serviu ao Senhor plenamente. Foi uma pessoa obediente ao Senhor. Essa mulher, ela leva pessoas ao caminho do Senhor, tanto quanto foi em vida, quanto agora ela estando morta, através dos seus ensinos, dos escritos, mas não é um ensino fora, um ensino paralelo, não. Os ensinos dela é pautado na Bíblia, ajuda a compreender a Bíblia. Então, adventistas e não adventistas, a maioria aceitam os seus escritos como inspirados por Deus. A maioria aceita. É só ter um estudo mais profundo. Deixar Deus usar você, a tua mente ser instruída pelo Espírito Santo, você vai ver que é uma realidade. Provar os ensinos, ver aonde foi tirado, onde que é as fontes. Quando você lê um livro dela, você vai na fonte, vai aonde está mandando os textos bíblicos, aonde está sendo indicado e confirma para você ver. Tudo inspirado por Deus. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus. A sua vida e os seus ensinos batem certinho com a lei de Deus. Se não fosse assim, seria uma falsa profeta. Mas confirma certinho com as Escrituras. E a última pergunta para nós, existe mais 2 textos bíblicos para a gente finalizar. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Em relação a tudo isso, quais a nossa segurança nos dias finais? Então, vamos ler um texto que está no livro de Crônicas 20, o verso 20. Crônicas 20, verso 20. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu não separei para nós, para não demorar muito. Livro de Crônicas, capítulo 20, o verso 20. Fala assim, ó. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa.
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Olha bem, credes no Senhor Jesus, estará seguro, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Os seus profetas porque estão ensinando o que a Bíblia manda, estão ensinando o que Jesus manda. Jesus ele ensinou os seus profetas para dar um auxílio, para pregar o Evangelho. Mas os profetas que seguem os mandamentos de Deus, que seguem, obedecem à lei de Deus. 1 Tessalonicenses 5, do verso 19 ao 21. Tessalonicenses 5, do verso 19 ao 21. Fala assim, ó. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito Santo da sua vida. Quando Deus está falando para você, ensinando você através da Escritura, Ele fala assim, não apagueis, tipo, escuta a orientação e segue, observe e aceita. Quando você rejeita, você está apagando o Espírito Santo. Aí ele continua dizendo no 20, não desprezeis as profecias. Nós falamos aqui em profecias. Na profeta, que foi recebida por Deus, né? Foi auxiliada por Deus. Então, seus escritos estão nos auxiliando no caminho correto. O caminho dela não tem invenção nenhuma. Então, devemos aceitar, né? Não desprezeis, ela fala. O 21 fala, julgais todas as coisas, retendo o que é bom. Então, leia os livros de Espírito de Profecia, que ela foi inspirada por Deus, escreveu. Retenha o que é bom dali, ele fala. Vai lá, estuda, veja, confere. E o que for bom você pratica. Só assim nós vamos entender, nós vamos aceitar. Só falar. Se eu só falar e você só ouvir o que eu falar e não ir lá e comprovar, não vai adiantar nada na tua vida. Leia os livros, leia a história dela desde o início, o primeiro livro dela. Pega para ler e você vai começar a entender. Você precisa entrar na história para você entender. Comece. E no verso 22, abstende-vos de toda forma do mal. Então, afaste de toda forma do mal, das pessoas negativas, das pessoas que falam, não, isso aí não é verdade, essa mulher não existiu, essa mulher é louca, não foi usada por Deus, se afaste disso. É o inimigo te tentando para você não aprender a verdade. Queridos, que Deus possa abrir a sua mente e o seu coração para que você possa crer no verdadeiro dom de profecia. Assim você estará seguro. Porque Deus, ele auxiliou os seus profetas, né? Ele ensinou eles para pregar o evangelho, para as pessoas seguir ao Senhor Jesus. Só assim vamos estar seguros. E o nosso tempo está acabando, porque Jesus está retornando. O mundo mostra isso. E no final dos tempos ele fala que haveria falsos mestres, falsos profetas, né? Pregando em nome de Jesus, mas só usando o nome de Jesus. Não são enviados por Deus. Então abre os seus olhos. Teste-os, prove-os, como está no vídeo anterior. Prove-os para saber se realmente são de Deus. Em nome de Jesus. Amém?